Fala galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Dariton Souza chegando na área, porque o assunto agora é Liga dos Campeões da Europa, porque 4 times carimbaram vaga para a fase de quartas de finais essa semana, né? Terminou na Alemanha a vitória do Bayern de Munique para cima do PSG por 2-0. O PSG mais uma vez fora da Liga dos Campeões, né? O time milionário do PSG ou o pequeno PSG. E tivemos também um empate entre Tottenham e Milan na Inglaterra, 0-0. E o Milan, depois de muitos anos longe das quartas de final da Liga dos Campeões, o Milan está de volta entre os 8 melhores times classificados dentro da Liga dos Campeões da Europa, né? Ontem tivemos 2 jogos, né, que confirmaram a classificação dos 2 primeiros times para a fase de quartas de finais. O Chelsea venceu o Borussia Dortmund por 2-0, jogando também na Inglaterra, em Londres. E a equipe do Benfica goleou o Clube Brugge por 5-1 em Portugal. Já tinha vencido o primeiro jogo pelo placar de 2-0, jogando lá na Bélgica. E o Benfica, agora com uma goleada, despachou o Clube Brugge da Liga dos Campeões. Bora fazer um resumão do que foi essa partida, do que a gente pode ter de análise desses jogos. Começando pelos jogos que terminaram agora há pouco, né? Principalmente esse Bayern de Munique e PSG, né? No primeiro tempo o PSG foi melhor que o Bayern de Munique, do meu ponto de vista. Teve 2 chances claras. Que o gol foi marcado já no início do primeiro tempo ali, que o juiz marcou o impedimento. E o lance capital, não só do primeiro tempo, como do jogo como um todo, foi o gol que o Vitinha perdeu, né? O Vitinha teve uma chance clara de fazer 1-0 pro PSG. Levar o PSG pro segundo tempo com uma vantagem no placar, o que daria um ânimo, né? Que o primeiro jogo o PSG jogando na França perdeu por 1-0 pro Bayern de Munique. E aí o Vitinha perdeu o gol, o jogador do Bayern salvou em cima da linha. Só que eu acho que se ele tivesse chutado um pouco mais forte, provavelmente ele teria abrido o placar pro PSG. No segundo tempo, o PSG não voltou com o mesmo ímpeto do primeiro tempo. Teve sim 2 boas chances de cabeça com o Sérgio Ramos ali. Mas o Bayern de Munique foi muito mais letal quando teve as chances claras de gol, né? Marcou um gol em impedimento, né? Num lance que o Miller participou ali indevidamente, que deveria ter deixado a bola ir pro gol normal. Só que ele participou do lance e o juiz marcou o impedimento. Mas logo em seguida o Bayern fez o primeiro gol. E já no final da partida o Bayern fez o 2-0 e confirmou a classificação. O Bayern de Munique não é aquele Bayern de Munique dos outros anos. Esse Bayern de Munique, do meu ponto de vista, é um time forte. Mas já foi muito mais forte nos outros anos de disputa de Liga dos Campeões, né? Esse Bayern tem que mostrar muito futebol ainda, no meu ponto de vista. O Mané voltou de lesão, ele já entrou aí no final da partida. Até que teve uma chance clara de fazer. Fez um gol também marcado em impedimento. E vamos ver até onde que esse Bayern de Munique pode chegar, né? Já pelo lado do PSG, galera, fica mais aquela pergunta, né? O que um time com grandes estrelas pode entregar, né? Pra você ter uma noção, o PSG tem o Neymar, que mais uma vez ficou fora de um jogo decisivo de oitavas de final da Champions. Não é a primeira vez, não se sabe se vai ser a última também. E o Neymar não jogou. Tem o Mbappé, tem o Messi, 2 jogadores muito apagados, foram muito mal hoje, né? Acho que o Messi, de fato, não combina com o PSG. Eu vejo o Messi com a camisa do Barcelona, é uma coisa. O Messi do PSG é outro jogador totalmente diferente. Então o Messi hoje da Argentina entrega muito mais, né? Tem Copa América, do que o Messi do PSG. Idade, não sei. Só acho que o Messi não combina com a camisa do PSG. Acho que o único que combina ali com o PSG seria o Mbappé, que também sofre bastante, porque o time tem várias estrelas, Sérgio Ramos, Hakimi, e tudo mais, mas não consegue avançar na Liga dos Campeões. É uma coisa muito estranha o que acontece com o PSG, um time milionário, mas que tem campanha de time pequeno em todas as Ligas dos Campeões. Ou cai nas oitavas, ou cai nas quartas. O máximo que conseguiu chegar na final contra o Bayern de Munique e perder o jogo. O PSG tá fora e agora concentra suas atenções na Liga 1, né, que é o campeonato francês, já que também na Copa da França o PSG foi eliminado. Então o Bayern de Munique classificado 2-0 para cima do PSG. O pequeno PSG, com todo respeito, fracassa mais uma vez na Liga dos Campeões da Europa, mostrando que o dinheiro não é tudo. Galera, seguinte, falando a respeito do outro jogo do dia, né? Tottenham e Milan ficaram no 0-0 e o Milan foi guerreiro, cara. Segurar o Tottenham na Inglaterra, com o Harry Kane ali espumando com vontade de fazer gols, aquela pressão, aquela situação. O primeiro jogo na Itália ficou 1-0 pro Milan, né? E aí o Milan se segurou como pôde, cara. O Milan teve algumas chances, não vou negar isso aí. O Milan conseguiu em alguns momentos boas finalizações,
mas o Tottenham pressionou tudo que podia, né? O Tottenham teve uma chance com o Harry Kane no final do jogo que ele faz o gol e teria para prorrogação. O Tottenham teve o jogador expulso, isso deixou a situação do jogo mais dramática ainda, né? A gente não sabe o que vai ser da vida do Conte, o Tottenham hoje é o 5º colocado no campeonato inglês. A gente não sabe se ele vai permanecer no Tottenham para a próxima temporada, mas ficou um pouco de frustração, né? Bastante vaias para o Tottenham no final do primeiro tempo, essa decepção do Tottenham não conseguir a classificação, e muita gente se gabava, né? Falava que, nossa, o time do Tottenham não sei o que tem, mas não entregou muita coisa essa temporada. O que fica de legal é o Milan, né, cara? O Milan, depois de tantos anos longe aí dos 8 melhores times do continente, né, europeu, o Milan volta a estar em umas quartas de finais da Liga dos Campeões. O Milan já não tem chance de título italiano, tá muito longe do Napoli, briga pela vaga no próximo ano, mas chegar nas quartas de finais é muito bacana. É muito bom ver o Milan novamente lutando aí pela Champions. É um dos favoritos? Não. Até acho que seja um dos azarões, mas tem que respeitar. Tem 7 títulos da Champions o Milan. Galera, rapidamente, sobre os jogos de ontem, né? A gente tem que falar também da classificação de Chelsea e Benfica. Lembrar que o Chelsea perdeu para o Borussia Dortmund por 1-0. O Borussia veio até a Inglaterra com uma sequência de 12 jogos de vitória consecutiva. Ou seja, o Borussia vivia um grande momento, está empatado em pontos com o Bayern. E pegou um Chelsea que vinha numa situação muito dramática, né? O Chelsea está muito mal no campeonato inglês. Vinha de uma sequência muito ruim, venceu o final de semana no Leeds em casa pelo campeonato inglês, mas não vinha bem. O Chelsea, no primeiro tempo, começou melhor, teve chances boas antes de abrir o placar, mas aí o Borussia equilibrou a partida. O que mudou muito foi no final do primeiro tempo, quando o Sterling fez um 1-0. Eu acho que ali foi o ponto crucial para o Chelsea voltar no segundo tempo e conseguir a classificação, né? Eu acho que o Chelsea entregou o que podia, conseguiu o resultado e o Borussia ficou devendo. Não vou esquecer de falar uma coisa importante aqui. No meu ponto de vista, o juizão errou ao mandar voltar o pênalti. Eu acho que sim, houve uma invasão de ambos os jogadores, tanto do Chelsea como do Borussia. Mas não vejo que o jogador do Borussia teria alguma chance de atrapalhar a continuação da jogada, no meu ponto de vista. Que foi o que depois soltaram lá, o VAR parece. A empresa alemã, né, falou sobre isso aí. Acho que a gente não deveria ter voltado. Voltou o pênalti, o Chelsea fez o 2-0 e carimbou a classificação. É o peso, né, galera? O Borussia, 12 vitórias consecutivas no Campeonato Alemão, Liga dos Campeões, competições em geral. O Chelsea em mau momento. A torcida sabia disso, lotou o Stamford Bridge e tudo mais, mas o time vive um mau momento. E o Chelsea mostra sua força, bicampeão da Liga dos Campeões. E o Chelsea está classificado para as quartas de finais da Champions. Parabenizar aí o Chelsea pela classificação. O Borussia agora vai focar sua briga pelo título alemão contra o Bayern de Munique. Galera, e para finalizar, acho que o grande destaque da semana, até pela questão do resultado em si, não que Bayern de Munique, Milan e Chelsea não sido destaques, né? Eliminaram grandes equipes, foram vitórias muito importantes, mas o Benfica foi o time que goleou, né? Tudo bem que pegou talvez o time mais frágil, mais fraco da competição, que foi o Clube Brugge, mas o Benfica não quis nem saber. O Benfica venceu por 5-1 o Clube Brugge, confirmou uma classificação indiscutível. Cara, o Benfica é uma grande surpresa dessa Liga dos Campeões. O Benfica já faz 2 anos que faz grandes trabalhos, né, na Liga dos Campeões. Ano passado tirou do grupo o Barcelona. A gente não pode esquecer que ano passado o Benfica classificou com o Bayern de Munique para a segunda fase. O Barcelona teve que ir para a Liga Europa. Esse ano ficou na frente do PSG. Outro para dar uma cutucada no PSG. O PSG não pode ficar atrás do Benfica, com todo respeito ao Benfica. Aliás, o Benfica tem bem mais história que o PSG em Liga dos Campeões. Acho que de grandeza o Benfica nesse quesito é maior. Não tem nem o que discutir. Em relação financeira, o que eu acho estranho para ficar atrás do Benfica. Isso custou caro. Porque se o PSG pegou talvez o pior adversário, que era o Bayern de Munique, como cabeça de chave, sendo o segundo colocado, o Benfica pegou talvez o adversário mais frágil. E aí, cara, quando você pega um time mais fraco, você tem que ganhar desse time. E ganhar bem. E foi isso que o Benfica fez. O Benfica venceu por 5-1. Vitória importantíssima do Benfica, que é sim uma boa surpresa. Não duvido que dependendo do Benfica, onde o Benfica pegar na fase de quartas de finais, se o Benfica não pode sonhar, quem sabe, em chegar numa semi de Champions League. Por que não? Talvez o Benfica bate com algum adversário ali que seja quase do mesmo nível que ele, porque o Benfica faz no campeonato português, é líder do campeonato. Tem condições de, quem sabe, chegar mais longe sim. Sobre o Clube Brugge não vive uma boa temporada, tá muito mal, demitiu o treinador. O Clube Brugge foi uma grande surpresa, uma grata surpresa. Começou muito bem a Liga dos Campeões com 2 vitórias, um 4-0 contra o Porto, mas mostrou que era um time muito fraco tecnicamente e não conseguiu seguir. Parabéns aos 4 classificados. Semana que vem a gente volta para ver quais serão as outras 4 equipes que vão se juntar às outras 4.
Se inscreva no canal Mais 10, aquele abraço e até a próxima. Valeu, é nóis!